Cumprimento os irmãos da classe de Deões com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o professor Juscelio. Estamos passando aqui para uma breve reflexão a respeito das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Desta feita estaremos estudando a lição de número 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Isso estaremos vendo nesta lição. Para os irmãos que estão pouco inteirados da nossa lição, nós estamos estudando a lição do quarto trimestre, né, do ano de 2020, onde estaremos falando sobre o sofrimento de Jó e a restauração, né? A fragilidade humana e a soberania divina. Como os irmãos podem ver aí, são 13 lições, já estamos na 7ª lição, mas quero chamar a atenção dos irmãos pelo menos para essas 3 lições aqui, que a teologia de ele faz, a 6ª, que estudamos a semana passada, e essa que vamos estudar hoje, e a lição, a 8ª lição que estaremos estudando a semana que vem. Tá bem? Todas elas aí estão bem interligadas aí, que vai falar sobre a teologia dessas 3 pessoas aí. Então vamos para a nossa lição. Como os irmãos já podem ver aí, são a mesma, a lição aí, a 7ª lição, a teologia de Bildade. Temos por textual: se teus filhos pecaram contra ele, também eles lançou na mão das suas transgressões. Jó capítulo 4, verso 7 e verso 8. Isso aí quem está falando é Bildade, uma acusação aí de que seus filhos de Jó tinha pecado, e por isso aquele vento veio ali do deserto, bateu sobre aquela casa e derrubou sobre os seus filhos, sendo aí 7 filhos e 3 filhas. Temos uma verdade prática, que a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Então aí os irmãos já podem ver aí uma resposta aí referente ao título da nossa lição lá, que é uma indagação. A nossa leitura bíblica em classe estará dividida em 3 pontos aí, né? Em Jó 8, capítulo 1, versículo 4, Jó capítulo 18, 1 ao 4, e Jó capítulo 25, de 1 ao 6, tá bem? Por quê? Porque mais para frente a gente vai estar vendo mais detalhadamente, mas o diálogo não é apenas um diálogo ali, né? São vários diálogos aí entre Jó e cada um daqueles seus amigos. E a tradição, né, segundo os estudiosos, dizem que esse diálogo foi feito assim por ordem de idade. Geralmente as pessoas mais idosas falavam primeiro, né? Então isso dá a entender que Bildade, que estamos estudando hoje, é o segundo mais velho ali daquela turma que estava ali com o Jó. Então vamos lá. Quando se fala em teologia, né, é bom a gente saber o que significa teologia, porque há muito tempo, desde muito tempo, principalmente nós da Igreja Assembleia de Deus, tinha assim, até um complexo quanto à teologia. Muitas pessoas pensavam que a pessoa do teólogo era aquela pessoa dura, aquela pessoa que quase era insensível ao Espírito Santo, e muitas pessoas achavam também que à medida que a pessoa ia estudando teologia, a pessoa ia ficando uma pessoa mais natural e pouco espiritual, tá bem? Mas isso aí nós vamos ver aqui que não tem nada a ver com isso, tá bem? Principalmente porque a palavra teologia ela tem pelo menos 3 aspectos que nós podemos ver. Que uma vai se referir mais ao estudo, né, que se ocupa de Deus, da sua natureza e seus atributos, né? Essa aí é aquela primeira teologia que nós falamos, né, o estudo da teologia, que não tem nada de maléfico nisso. A outra é o conjunto dos princípios de uma religião, por exemplo, a teologia cristã. Então é um conjunto do nosso cristianismo. E também tem o terceiro, que é uma maneira particular de tratar as questões religiosas. Então esse aí que talvez tenha um pouco digamos assim, uma falta de interpretação, porque já é uma forma particular das pessoas entender, né, essas questões religiosas. Então, a teologia de Santo Agostinho, então temos aqui a teologia de Bildade, a teologia de Zofar e assim por diante, tá bem? Então é nesse aspecto que a gente vai estar estudando essa questão dessa teologia hoje. Então não tem nada a ver com aquela teologia acima, que é o estudo da teologia, que ela não tem nada de maléfico, né? E quando se vai estudar teologia, nós digamos que tem as divisões por época, né?
aqui eu acho que a nossa aqui se aplica mais à teologia contemporânea. Tem por ponto de vista, como os irmãos podem ver aqui, eu creio que a nossa teologia ela é intrínseca arminiana, né? E temos a teologia por ênfase, né? Que tem várias teologias que geralmente a gente estuda a teologia sistemática. E dentro dessas teologia sistemática tem pelo menos 7 divisões, que é a teologia da doutrina de Deus, né? A antropologia, que é o estudo do homem, a armatiologia, a cristologia, a soterologia, a eclesiologia, a escatologia, que é a doutrina do futuro. E ainda tem a pneumatologia e outros demais aí que são apenas as principais divisões, mas tem outras divisões conforme a grade curricular de cada escola teológica, né? Mas geralmente a Faetel, a ETAD, aborda dentro mais ou menos desse ponto de vista aí, tá bem, meus irmãos? Então os irmãos já viu que dentro do título da lição tem a teologia de Bildade. A teologia não tem nada assim maléfico assim, conforme nós pensávamos, tá bem? Mas o que acontece? Muitas pessoas têm uma dificuldade de definir o que é teologia e o que é filosofia. Vamos partir lá para a filosofia para a gente ver o que é filosofia. A filosofia aqui, temos aqui uma explicação aqui pelo grego Pitágoras, né, que foi um filósofo, né, que diz que a filosofia é um amor à sabedoria, né, e assim por diante. Outra filosofia voltada para o platonismo aqui, vai falar que é uma investigação, né, da dimensão essencial ontológica do mundo real, ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum, que se mantém cativa à realidade empírica das aparências sensíveis, né? Mas que é o contexto que eu acho que mais nos atende nesse momento é que a filosofia foca em questões sobre a existência humana, mas não se baseia na fé ou na revelação divina, e sim na razão. A filosofia é uma análise racional da existência humana, tá bem? Então, esses pensamentos dentro da filosofia aí, ela é mais voltada para entender as questões de Deus, a questão da existência humana, através de uma racionalidade, deixando de lado a fé e a revelação divina. Então, a filosofia ela já tem aí esse lado mais humano, tá bem? Então, os irmãos entenderam, né, que a teologia, não existe a teologia sem Deus. Agora, a filosofia, ela já pode ser sem ter nenhuma ligação com Deus, porque ela se baseia mais na razão e não na fé e não na revelação divina. Tá bem, meus irmãos? Então, vamos para lá. E agora, como a gente já falou, assim, a teologia, já definimos o que é a teologia, já definimos que ela é diferente da filosofia, de Bildade, né? Agora, então, vamos ver quem que é Bildade aqui, né? A Bildade é um dos amigos de Jó. E quem são os amigos de Jó, né? Tem o Elifaz, né, que é o Temanita, tem o Bildade, que é o Suíta, que estamos estudando hoje, e o Zofar, que vamos estudar a semana que vem, que é o Namatita, né? E tem o Eliú, o Buzita, que muitas pessoas pensam que ele se encaixaria também nesses amigos de Jó. Mas não necessariamente, porque o próprio Eliú, quando ele vem, ele fala os amigos de Jó. Então a gente já vê que ele fica num contexto à parte, tá bem? E essa amizade aqui, como que é testificada no livro? Olha, é por ele mesmo, por Jó, por Deus também, Jó 42, por Eliú também, no Jó 35 e 4, né? A gente pode ver aí que ele está fora, o Eliú, e pelo próprio autor do livro, que não sabemos quem exatamente. Uns falam que foi Moisés, outros falam que foi Esdras, outros falam que foi... tem uma série, o próprio Jó, outros falam que foi esse Eliú, então outros já falam que é um recorte de vários livros, mas o certo é que esse autor aí também testifica que era amigos de Jó, tá bem? Então vamos lá, o diálogo. Vamos falar sobre esse diálogo, porque aparentemente quando a gente vê falando desse diálogo, pensa que é só um diálogo, mas não. Tem pelo menos 3 ciclos de diálogos, tá bem? Vamos usar só o do meio ali, por exemplo. Elifaz e Jó, a gente já estudou a semana passada, né? Então,
pegou aqui, 15, 16 e pegou aqui 22, 23, 24. Agora Bildade vai pegar aqui 8, né? E Jó vai replicar aqui no 10. Vai pegar no 18 aqui, como a gente leu, e Jó vai replicar aqui no 19. E vai também aqui no 25, e Jó vai replicar no 26, tá? E tem depois Eliú no 32 até o 37, contrariando os pensamentos de todos eles. Tá bem, meus irmãos? Para os irmãos entenderem aí que não foi apenas um diálogo, foi pelo menos 3 ciclos de diálogo, tá bem? Então vamos lá falar sobre Bildade, né? Já que a teologia dele, de onde que veio Bildade, né? Que Bildade era originário e habitante da terra de Suar. Quem é esse Suar? Vamos saber. Na parte do Oriente, classificada como Arábia. Então ficava mais ou menos nessa região. Eu não consegui a localização específica dessa cidade, dessa terra de Suar, né? O interessante é que tem Temã aqui, da onde que veio Elifaz, né? Mas Suar não consegui localizar, mas fica mais ou menos nessa região aqui da Arábia. E Uz ficava mais ou menos nessa aqui. E acho que Sabá, né, que era a rainha de Sabá, que veio dessa terra aqui, de onde que veio um daqueles lá que causou danos a Jó, tá bem, meus irmãos? Só para os irmãos ficar mais ou menos entendido aí. Então, ele também era descendente direto de Abraão, mas através de Quetura. Quetura era uma concubina de Abraão que, após a morte de Sara, sua legítima esposa, conforme diz o seguinte texto da Bíblia Sagrada, ora, Abraão tomou outra mulher que se chamava Quetura, e ela lhe deu à luz a Zirã, a Joquzã, a Medã, a Midian, a Isbaque e Suá. Então, essas terras da onde que Bildade veio, era a terra onde que moravam os descendentes dessa pessoa aqui por nome de Suá. Isso está em Gênesis 25, de 1 a 6, e também em 1 Crônica, capítulo 32 ao 33, tá bem? E Jó aqui vai falar das famílias descendentes de Suá, nas suas gerações, em suas terras, uma delas era a família de Bildade, ou Suíta, nos dias do patriarca Jó, conforme Jó 2 e 11. Então, essa é a origem aí de Bildade. Então, já falamos aí sobre a teologia, já conhecemos o que é Bildade, então vamos para a nossa lição, tá bem? Nesta aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Essa teologia apresenta o caráter justo e reto de Deus, em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó, né? Outra coisa interessante que diz que geralmente dessas reuniões discursavam, o primeiro sempre era os mais considerado o mais inteligente, o mais também sábio e o mais idôneo, né? O mais, digamos assim, o mais ancião, o mais velho, né, da turma. Então isso aí nos leva a entender que Bildade era o segundo mais velho ali naquela turma. E o que também dá de entender que Jó também era o menos, o que tinha menos idade, né? Até porque num discurso de Elifaz lá, ironizando, pergunta se por acaso ele era mais velho do que todos eles, e no meio deles tinha pessoas que tinha capacidade de ser pai dele, coisa assim desse gênero, tá bem? Então vamos lá. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem contudo guiar-se por princípios espirituais, tá? Segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência, grandeza, está muito longe do mortal. Isso aí não é uma realidade, né? Então vamos lá. O tópico 1, Deus é justo e reto. A teologia de Bildade, Jó capítulo 8, 1 e 22, possui semelhança com a do seu amigo Elifaz, né? O discurso da semana passada. Por Bildade, Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido, né? E a teologia de Bildade, por ser classificada em duas esferas, o mal e o dos bons, por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus, né, como já falamos. Por Bildade, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado, tá bem? E também que na verdade não corresponde com a realidade que estava ocorrendo ali.
O tópico 1 e o ponto 2 fala aqui uma compreensão limitada da natureza de Deus, tá? A teologia de Bildade destaca uma meritocracia, né, quando as pessoas recebem aquilo pelo mérito dela, humana, no processo de justificação diante de Deus e não a graça que flui de Deus, tá bem? Então, se Deus nos alcançou, Deus nos justificou, nos perdoou dos pecados, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos justos, né? Não é porque nós merecemos, sim, mas pela misericórdia de Deus. Bildade pensa que o sofrimento de Jó seja consequência de um pecado oculto. Para Bildade, Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. Então, Jó tinha que, de alguma forma, provar que realmente era bom para provar aí do favor merecido de Deus, tá bem? E no ponto 3 aqui, a imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Então Jó está totalmente corretíssimo nesse pensamento dele, porque o homem não tem como se justificar perante Deus, né? Porque o homem sempre ele é falho, né? Então vamos lá. A imperfeição humana ainda, o grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Seus amigos responderiam sim. Jó, um retumbante não. Isso aí não é verdade. Por quê? Porque o homem jamais ele consegue ser totalmente justo na presença de Deus. Então não tem como o homem não ser justo a ponto de não ter nenhum sofrimento, ser tão justo a ponto de não merecer nenhum sofrimento, né? Porque não é exatamente pelo mérito, né? Porque se fosse pelo mérito, o homem jamais alcançaria a benevolência de Deus, tá bem? Então vamos lá. A imperfeição humana, que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó. Então, o que significa? Irmão, não descarta a possibilidade de alguém passar por alguma situação em virtude de pecado, em virtude seja ele um pecado escondido, um pecado revelado. Isso aí independe. Isso aí não é uma fórmula. Se o que nós estamos falando aqui que não é uma fórmula. Se há sofrimento é porque houve sim um pecado, mas não necessariamente. Mas tem pessoas que às vezes, em virtude de um pecado aí, contraem uma doença viral e sofre o resto da vida com aquela doença, né? Eu falei doença viral, mas na verdade não é isso que eu queria dizer, que é uma doença aí que geralmente é contagiada aí, talvez dentro de uma relação aí. Então, não me fugiu na memória aqui o nome da doença, né? Geralmente venéreas, o pessoal sempre fala nesse termo, né? Mas, de repente, isso aí não significa que é uma forma, uma lógica, né? Tem outras pessoas que, às vezes, dessas baladas da vida, quando chega uma certa idade, está com o seu ouvido aí que já não consegue ouvir muita coisa. Fruto, outras pessoas de tanto passar a noite nas baladas, aí acaba prejudicando a sua vida e contraindo aí doenças aí que vão levar para o resto da vida. Então a gente tem que analisar que isso aí não é necessariamente um rito, né? Alguma coisa assim que é lógico e certo, mas tem toda aí uma situação que deve ser analisada. E o que os amigos de Jó não sabia era do que tinha acontecido. Aquele caso em que o inimigo encontra-se naquela reunião, não se sabe em qual esfera, ali que eles se encontraram, mas eles falaram, Deus perguntou para ele: você tem visto o meu servo Jó?
E ele falou, claro, você também tem cerceado ele de bênçãos, ele não nada tem falta, e Deus ali provou que Jó era sincero. Então, se fosse pela sinceridade, Jó não deveria estar sofrendo. Então, isso aí já nos deixa bastante a par que não é apenas o pecado também que pode causar o sofrimento. Se vale de algumas particularidades dentro da esfera espirituais que às vezes está longe do nosso entendimento, tá bem? Então vamos lá, o tópico 2. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade, que ele acredita ser a correta. Bildade defende um moralismo fundamentado na tradição. Tá bem? A gente tem que cuidar muito com essa questão da tradição, achando que tudo tem que ser exatamente como era. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da tradição, porque a tradição tem atrapalhado muitas pessoas de chegar a Deus, né? Porque eles acreditam que eu tenho que morrer na religião dos meus pais, o que eles pregaram é o que está certo, e de repente eles fecham os seus olhos espirituais para não ouvir o Evangelho, que o Evangelho ele é uma coisa nova. A Bíblia nos fala que o Evangelho é uma boa novas, né? Então, de repente, as pessoas acabam perdendo essa oportunidade de se encontrar com essas boas novas de salvação, que é em Cristo Jesus, tá bem? Então vamos lá, a subversão da ordem moral. Para a Bildade, o universo é controlado por leis morais inflexíveis. Ao quebrá-la, Jó sofreu as consequências. Ou não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral aceita, tá bem? E que também isso aí não é uma realidade, né? Essa questão aí que Bildade está propondo aí, né? Que Jó, ele não aconteceu isso com ele, né? Jó era uma pessoa justa, inclusive o livro fala que ele julgava as causas, então ele viu muitas injustiças, ele julgou muitas injustiças, mas ele era uma pessoa reta, sincera perante Deus, ele não tinha quebrado nenhuma dessas leis morais inflexíveis que Bildade achava que regia o mundo e que a partir do momento que quebrasse essa lei, a pessoa passaria a sofrer, tá bem? Então vamos lá. Contemplando a cruz, Jó estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, como já falamos. Ele era inocente e o seu sofrimento não teria razão aparente, tá bem, meus irmãos? Nós podemos ver Abel foi uma pessoa que sofreu, morreu pelo seu irmão Caim, era uma pessoa justa. Nós podemos ver José, era uma pessoa justa. Daniel, uma pessoa justa. Os seus amigos também, Sadraque, Mesaque, Abednego também, não ouvimos nunca nenhum pronunciamento de alguma falha que esses jovens teve, e eles sofreram, né? E tem a mesma passagem bíblica também, onde que os discípulos questionam Jesus, por que esse rapaz sofre tanto? Foi ele que pecou ou seus pais que pecaram? E Jesus falou, nem foi seus pais nem eles pecaram, mas para que manifestasse a glória de Deus. Então, nós temos que pedir a Deus uma revelação daquilo para a qual que nós estamos olhando, né? Para evitar da gente incorrer nesse risco que Bildade teve, de prejudicar Jó, de envergonhá-lo. O Jó mesmo, numa passagem bíblica, fala que você me envergonhou pelo menos por 10 vezes, né? Você me machucou com palavras agressivas e assim por diante, tá, meus irmãos? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for julgar alguma situação para não cometer esse mesmo erro que esses amigos de Jó estavam cometendo com ele, tá bem? Jó abandona toda tentativa de se auto-justificar e apela para um mediador que defenderá a sua causa, o Redentor, né? Aqui o título é muito importante aqui, que embora ele estava longe dessa cruz, do acontecimento da cruz, mas ele estava convicto que o ser humano jamais ele conseguia se justificar e ele jamais conseguiria se declarar justo perante Deus, e para isso precisava um mediador. E então Jó aqui já estava vendo esse mediador para intermediar entre ele e Deus, que era o nosso juiz, né? Eu sei que o meu Redentor vive,
Jó 29, 25. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição de Cristo. Muito interessante essa passagem, né, meus irmãos? Então vamos lá, já chegando no último tópico aqui, né? A grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar a Deus e rebaixar a Jó. Tá bem? Então é que a gente já está vendo aqui que é o terceiro discurso dele, tá bem? Já teve o primeiro, o segundo, agora o terceiro, tá? Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. Ele faz também, ele diz que Deus ele não se portava nem com os homens e muito menos com os anjos. Eles compararam os anjos como loucura. E na verdade isso aí não condiz, porque Deus ele cuida dos seus servos, Deus olha para a sua criatura, tanto é que ele chama Jó de meu servo. Você tem visto o meu servo Jó? Então chamando de meu. Então, propriedade dele. Deus jamais vai esquecer de você, meu irmão. Então, vamos lá. O Deus defendido por ele não é o revelado na Bíblia. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Na verdade, isso aí jamais aconteceu, né? Essa questão aí de que Deus ele fez o mundo aí e deixou o acaso, a lei do acaso. Isso aí não existe, tá bem, meus irmãos? O que é deísmo? É a doutrina que considera a razão como a única via capaz de nos assegurar da existência de Deus. Tá bem, meus irmãos? Ela vai trabalhar junto com a filosofia, tá bem, meus irmãos? Então, isso aí não é uma realidade. O onipotente, mas não ausente. Isso aí é que o Jó defendia. Jó responde à Bildade com ironia. Jó, capítulo 26 e o versículo 2. Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Graças a Deus pela sua misericórdia, porque é a causa de nós não sermos consumidos, né? E o interessante é que as misericórdias de Deus, ela não tem fim e ela se renova a cada manhã. A cada manhã ela se renova. Graças a Deus por isso. E chegamos à nossa conclusão. Bildade faz 3 discursos teológicos. Atribui o sofrimento de Jó à existência do pecado. Orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Tá bem, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero chamar a atenção para os irmãos aqui que o livro de Jó é um livro também bastante perigoso, principalmente para aquelas pessoas que, quando vai receber uma oportunidade, a pessoa fala assim, eu vou abrir a Bíblia aqui, aonde que Deus mandar eu vou falar, e acaba caindo em Jó. Tem porque os discursos dos amigos de Jó são um discurso que está dentro de uma verdade, tem um pouco sim de verdade, sim, mas aí a pessoa acaba atribuindo aquilo para Deus, e tem que saber quem foi que falou, o que ele estava defendendo, né? E então, geralmente, a pessoa vai acabar lendo uma passagem bíblica ali, né? Sem saber o contexto, e acaba sendo um pretexto para falar alguma coisa que a Bíblia não disse. Então, temos que ter cuidado. Então, sempre quando formos ler uma passagem bíblica, a gente tem que procurar, igual lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus Cristo estava numa sinagoga, que chamou ele não simplesmente abriu o livro, ele abriu o livro e procurou a passagem que estava lá em Isaías capítulo 52, se não me foge a memória, né? E ele leu aquela passagem, o Espírito do Senhor é sobre mim, eis que me enviou, e assim por diante. Então ele tinha uma passagem bíblica para aquele momento, ele não simplesmente abriu o livro. Então temos que ter muito cuidado com isso. Tá bem, meus irmãos? Então, finalizando a nossa lição, essa aqui é uma lição 8, a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação, mais ou menos semelhantes. Irmãos, então como os irmãos viram aí, é uma lição assim um pouco meio complicada, porque é uma lição que trata ali alguns atributos, alguns princípios, né? Então é uma lição assim que além do mais, ela é tratada de forma poética, então alguns irmãos às vezes têm até uma dificuldade de assimilar um pouco essa questão.
mas e principalmente pela rapidez que a gente está falando aqui, então é meio complicado. Mas na aula presencial é mais fácil dos irmãos interagir, perguntar se acaso tem alguma dúvida, né? O tempo também é um pouco maior. Isso aqui não considera uma aula, porque uma aula geralmente na, na nas escolas seculares, uma aula tem que ser pelo menos de 45 minutos para cima. A gente está tentando fazer aqui no menor tempo possível, né? E que Deus possa abençoar os irmãos com as suas bênçãos celestiais. E na próximo final de semana estaremos na igreja para juntos estudarmos essa maravilhosa lição que é a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? É uma pergunta. E vamos lá que nós vamos estar descobrindo junto. Deus que abençoe a todos em nome de Jesus. E esses aqui são os nossos créditos, as nossas lições bíblicas da CPAD. E boa parte desses slides foram criados e desenvolvidos por esse site aí, EBD Panorama, tá bem? Visite lá que tem bastantes slides lá, eles fazem um ótimo trabalho para o reino de Deus. Muito obrigado, Deus que abençoe. Amém.